Biologia com Laje de hoje vai falar sobre darwinismo. Esse é um assunto fundamental porque explica como as espécies mudam ao longo do tempo. Bora lá? Antes de Darwin, a ideia dominante era o fixismo. O que seria isso? Era a crença de que as espécies foram criadas como são hoje e nunca mudariam. Mas alguns naturalistas começaram a questionar isso, e um deles foi Lamarck, que propôs o transformismo, onde ele tenta explicar a evolução dos seres vivos. É a ideia de que as espécies elas são fixas, mas se transformam ao longo do tempo em resposta ao ambiente. Eu falo mais sobre o lamarquismo em outro vídeo que eu tenho aqui. Assim como Lamarck, Charles Darwin também buscou explicar como é que as espécies se adaptam ao ambiente. Em 1831, Darwin embarcou como naturalista no navio Beagle. Durante 5 anos de expedição, ele percorreu vários continentes, observou fósseis, plantas, animais. Né? Ele fez diversas anotações, principalmente sobre a ilha, né, Galápagos, onde ele notou diferença dos pássaros, né, conhecido como tendilhões. E cada ilha, né, tinha um tipo de alimento e os tendilhões tinham bicos adaptados, né, a esse recurso. Então, essa foi uma das pistas, na verdade, né, que levaram Darwin a formular a sua teoria da evolução. Uma curiosidade, né, sobre a teoria da seleção natural de Charles Darwin, que ele levou 20 anos para publicar suas ideias. Ele só fez isso quando recebeu uma carta do naturalista Wallace, que havia chegado a conclusões semelhantes. Por isso, a teoria da evolução por seleção natural ela é atribuída tanto ao Darwin quanto ao Wallace, embora Darwin, né, tenha se tornado mais reconhecido. Em 1859, Darwin publicou A Origem das Espécies, que é a obra que transformou, né, a ciência, consolidando a teoria da evolução por seleção natural. Só que as contribuições de Darwin vão além da seleção natural. Ele defendia 5 grandes ideias e eu vou trazer essas ideias aqui também nesse vídeo. Ele defendia 5 grandes ideias, como a evolução. O que seria isso? É o processo de transformação das espécies ao longo do tempo. Isso significa que os seres vivos não permanecem sempre iguais. Eles sofrem mudanças graduais em suas características. Essas alterações, né, ao se somarem, né, e se perpetuarem ao longo das próximas gerações, podem dar origem às novas formas de vida. Uma outra ideia defendida por Darwin era a ancestralidade comum. Isso significa que todos os organismos, desde aqueles mais simples, como as bactérias, até os organismos mais complexos, como os seres humanos, eles descendem, né, de um mesmo ancestral comum que viveu há bilhões de anos atrás. Outra teoria é o da multiplicação das espécies, que é o processo pelo qual uma espécie dá origem às outras espécies, formando novas linhagens. E isso, com o tempo, constrói o que a gente chama da árvore da vida, que é um grande mapa das relações entre todas as espécies. Uma outra teoria que Darwin também defendia era o gradualismo, que é o princípio de que essas mudanças elas não acontecem de uma forma brusca. Elas ocorrem, na verdade, de uma forma lenta, né? De geração em geração, e ao longo de milhares de anos, até se tornarem perceptíveis, né, como novas adaptações ou mesmo novas espécies. Calma que eu sei que agora foram muitos conceitos, mas eu vou dar um exemplo para a gente poder compreender melhor essas grandes teorias do Darwin. Quando a gente fala em evolução, uma das melhores formas, né, da gente entender as ideias de Darwin é olhar para o grande exemplo dos tendilhões das Ilhas de Galápagos. Darwin, ele percebeu que esses pássaros não eram todos iguais. Eles tinham diferenças no tamanho, no formato do bico, e isso mostra o princípio da evolução, onde as espécies elas não são fixas e elas mudam ao longo do tempo. Mesmo com tantas variações entre essas espécies, esses tendilhões, eles compartilhavam muitas características. E isso indica que todos eles vieram de um ancestral comum, ou seja, um único grupo de aves que chegou às ilhas e que a partir dele, né, dessa espécie, novas formas foram surgindo. E aí dá para a gente entender um pouco o que seria essa teoria da ancestralidade comum que Darwin traz. E esse processo leva à chamada multiplicações das espécies, que é uma outra teoria do Darwin, né? Que significa que
de uma linhagem inicial, né, seguindo o exemplo dos tendilhões, surgiram diferentes espécies, cada uma adaptada a um tipo de alimento. Alguns com os bicos fortes, que era para quebrar as sementes, outros com os bicos finos para capturar os insetos. E aí foi se formando a árvore da vida, né? Ou seja, essas espécies elas foram se ramificando. Mas essas mudanças, elas não acontecem de uma hora para outra, né? Pelo contrário, elas ocorrem de uma maneira bem lenta e contínua ao longo de milhares, né, e milhões de anos. E esse é o princípio do gradualismo que Darwin defendia. E vocês devem estar se perguntando: e a seleção natural? Por trás de tudo isso está a seleção natural. Os pássaros com os bicos mais adequados, né, ao alimento disponível, eles sobreviviam e deixavam descendentes. Já os que não tinham essa vantagem tinham menos chances de sobreviver. Assim, a geração pós gerações, né, as características mais favoráveis foram se tornando mais comuns. Mas a gente vai entender melhor agora como é essa seleção natural proposta por Charles Darwin. Vamos lá? Até aqui vimos que as espécies mudam, certo? Compartilham ancestrais e podem dar origem às novas formas de vida. Mas Darwin, ele ainda precisava responder uma grande pergunta: o que faz essas mudanças acontecerem? E a resposta foi sua maior descoberta, que foi a seleção natural. Só que Darwin, ele foi inspirado pelas ideias de Thomas Malthus, um economista que dizia que as populações crescem mais rápido do que os recursos disponíveis, como a comida. Ou seja, sempre havia competição e nem todos sobreviviam. Aí Darwin pensou: se isso vale para os humanos, também deve valer para a natureza. E foi assim que ele formulou a lógica, né, da teoria da seleção natural, que podem ser compreendidas em alguns passos. Primeiro, dentro de qualquer população, existem variações entre os indivíduos, uns maiores, outros menores, alguns mais resistentes, outros mais frágeis, mas as variações elas existem naturalmente em uma população. O ambiente ele vai funcionar como um filtro a recursos limitados, predadores, doenças, mudanças climáticas. Então, o ambiente ele não cria essas características, ele vai selecionar os mais aptos. E nem todos conseguem sobreviver. Os mais adaptados sobrevivem mais e reproduzem mais. E os descendentes herdam essas características que são vantajosas. E com o tempo, essas características se tornam mais comuns. E o resultado disso é que a população ela vai mudar. E isso é evolução pela seleção natural proposta por Charles Darwin. Para ficar claro, pense no exemplo das girafas. Lamarck dizia que o pescoço delas cresceu porque os animais se esforçavam para alcançar as folhas no topo das árvores. Já Darwin pensou diferente. Para ele, as variações já existem naturalmente nessa população. Ou seja, nem todas as girafas eram iguais. Algumas tinham os pescoços mais longos, outras mais curtos. Então, quando nesse processo, né, da alimentação, as que tinham o pescoço mais longo, elas conseguiam se alimentar dessa vegetação, dessas folhas que estavam no topo das árvores, né? E elas tinham uma certa vantagem. Elas sobreviviam mais, né, e deixavam mais descendentes do que aquela das espécies que tinham um pescoço menor. Né? Então, com o tempo, o pescoço curto, né, foi uma característica que foi desaparecendo. E as girafas de pescoço longo foi uma característica que foi se permanecendo dentro dessas gerações passadas, né, entre seus descendentes. E esse processo Darwin chamou de seleção natural, que o ambiente ele não transforma o indivíduo. Ele vai selecionar aquele indivíduo que é mais adaptado. Um outro exemplo clássico são as mariposas da Inglaterra. Até meados do século XIX, na Inglaterra, a maioria das mariposas elas eram claras e pretas. Só que essa coloração ela funcionava como camuflagem nos troncos das árvores, protegendo-as, né, contra os pássaros predadores. Só que com a Revolução Industrial, as árvores elas foram escurecendo por conta da fuligem do carvão. E aí, nesse novo ambiente, né, as mariposas claras, que antes se camuflavam bem, passaram a ficar mais visíveis e foram mais predadas.
Já as mariposas escuras, que antes eram raras, passaram, né, a se camuflar melhor e sobreviver em maior número. O que aconteceu nesse exemplo, né? A variabilidade, ela já existia, ou seja, havia mariposas claras e escuras. O ambiente mudou, as árvores começaram a escurecer, né, por conta da fuligem. E a seleção natural, ela agiu, ou seja, as mariposas que eram escuras tiveram uma maior vantagem que as mariposas claras, né? E aí essas mariposas escuras sobreviveram e deixaram mais descendentes. E o resultado de tudo isso é que com o tempo, né, a frequência das mariposas escuras aumentaram e a frequência das mariposas claras foram diminuindo nessa população. E aí é aí que a seleção natural ela acontece, né? Porque a seleção natural ela não criou mariposas escuras, né? Elas já existiam e o que mudou foi o ambiente que passou a favorecer esse grupo de mariposas escuras, tornando-as predominantes nesse ambiente. Com esses exemplos, deu para entender como funciona a seleção natural e como Darwin conseguiu explicar a evolução. Mas havia algo que ele não conseguiu responder: de onde vinham as variações entre os indivíduos. Para Darwin, né, elas simplesmente já existiam. Só que essa parte ela só seria esclarecida, né, só foi esclarecida depois com a genética, dando origem à teoria sintética da evolução, que será um assunto do próximo Biologia com Laís. Até lá! Com esses exemplos, deu para entender como funciona a seleção natural e como Darwin conseguiu explicar a evolução. Mas havia algo que ele não conseguiu responder: de onde vinham as variações entre os indivíduos. Para Darwin, né, elas simplesmente já existiam. Só que essa parte ela só seria esclarecida, né, só foi